e vamos iniciar falando um pouco da história da anestesia. Nós temos aqui a origem da palavra anestesia, assim como analgesia, sendo que a anestesia ela vem do grego e do latim, a palavra privação, astese, sensação, e a perda da sensibilidade à dor, conservando as demais sensações. Juntando essas palavras, nós temos o conceito do que seria anestesia. Ela se caracteriza pela perda da sensibilidade dolorosa, com perda ou não da consciência. Essa perda ela é transitória, tá? Ela é temporária, e um certo grau de amnésia. Enquanto que na analgesia há uma perda da sensibilidade dolorosa, mas ela conserva as demais sensações. Os primeiros relatos que nós temos sobre o uso dos anestésicos data de tempos remotos, tá? Segundo a Bíblia, Deus ele fez a primeira anestesia, a primeira cirurgia, quando ele fez Adão dormir, uma anestesia geral, e ele tirou a costela de Adão para formar a Eva, que seria o que nós chamamos hoje de cirurgia. Essa cirurgia ela não teve sequelas, ela não teve processo de cicatrização, mas em virtude do procedimento e da evolução dele no ser humano, nós temos hoje o que chamamos de cirurgia. A partir daí, começou-se a ter a evolução desses procedimentos, mas antes os procedimentos eles eram todos exteriores, nada interno. As antigas civilizações, elas têm esses relatos. Quando se tinha que fazer amputação, furúnculo, lacerações, sangrias, eles entorpeciam a pessoa com álcool para poder ter a certeza de que não teria reação na hora do procedimento. Caso houvesse reação, mesmo segurando a pessoa, ela era adormecida com pauladas para chegar à inconsciência e não gerar reação na hora do procedimento e nem sentir dor. Ou era colocada uma mordaça também para que ela pudesse tolerar a dor. Mas, a partir daí, teve evolução com alguns tipos de ervas que, combinadas, também entorpeciam a mente humana e fazendo com que as pessoas diminuíssem as sensações, não sentissem tanto a dor. Temos a história aqui no Japão do Seisho Hanoaka, que foi um cirurgião que usava muito essas bebidas à base de ervas, derivadas de papoula, de ópio, mandrágora, principalmente a mandrágora, e as esponjas também que eram colocadas no rosto, e aí causava o adormecimento da pessoa. Lá em 1773 veio Joseph e fez o óxido nitroso. Tá? Antes disso, já havia sido utilizado por alguns, mas não reconhecido ainda como uma tentativa de chegar a algum tipo de anestésico ou analgésico. Em 1800, nós temos aí o uso dele pelo Davy. Mesmo assim, não foi reconhecido pela Sociedade da Medicina da época. Mas em 1846, depois de várias utilizações, discussões de vários médicos da época, o Morton, um dentista, ele utilizou o éter na forma de gás, em 1846 precisamente, e é tido como a primeira anestesia reconhecida oficialmente pela Sociedade Médica da época. Só que o éter, devido à sua dosagem, que ninguém sabia como calcular, como fazer, ainda era colocado de maneira empírica, causava overdose ou o paciente acordava durante o procedimento tendo vários problemas devido à reação do paciente. Mas, a partir daí, surgiram algumas outras substâncias e foram aperfeiçoando o uso também do éter. Essa especialidade ela foi reconhecida na América primeiramente. Os médicos, por falta de recursos humanos, eles capacitaram os enfermeiros para fazer a anestesia que tinha na época. Então, até hoje, nós temos na Sociedade Americana de Enfermagem essa especialização.
aí onde foram capacitados. Na Europa, essa capacitação surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, realmente por falta de recursos humanos. E nós colocamos aqui algumas substâncias que foram surgindo ao longo do tempo, de discussões, de também testes que faziam para ver se dava certo, como o cloroforme, que foi bastante utilizado, a cocaína, que é tida como a primeira anestesia regional, e nós temos aí o gás ciclopropano, o alotano. A partir daí, nas décadas de 1940 e 1950, surgem os curares, que são os relaxantes musculares, vão surgindo novas técnicas anestésicas também, não somente anestesia geral, mas também os outros tipos de anestesia regional, como a local e a espinhal e a intravenosa. Seivert, em 1902, cria o termo anestesiologia, que é a ciência que vai estudar os fármacos para dor, para também a paralisação muscular durante os procedimentos anestésicos, que é o que nós temos hoje, e principalmente a segurança do paciente em relação ao procedimento anestésico. O século XX ele é considerado a era de ouro da cirurgia, porque nós vamos ver aí uma evolução tecnológica, científica, com novas técnicas, novos fármacos, novos equipamentos, e a necessidade extrema de ter realmente uma preocupação com a segurança do paciente devido ao número de óbitos, infecções, o que vinha surgindo durante as décadas anteriores. E a enfermagem ela tem um papel muito relevante, não só no procedimento cirúrgico, mas também para fazer o procedimento anestésico. Tem aqui um texto, um artigo científico muito bom, que ele fala sobre o que é o enfermeiro anestesista e qual é o papel dele dentro da enfermagem perioperatória. É importante entendermos isso, compreendermos, apesar de não termos no Brasil ainda essa profissão com reconhecimento. Aqui no Brasil, o éter ele foi utilizado pela primeira vez pelo médico militar Jorge Haddock Lobo, em 1847, e em 1888 o Francisco Paz Leme ele realizou a primeira raquianestesia. Quando nós falamos primeiro, é quando se tem um reconhecimento de que realmente é importante e é útil. E aí vai surgir a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o desenvolvimento no século XX da cirurgia em si, tudo que é pertinente à cirurgia, que ela vai se desenvolver em 3 pilares: controle da dor, controle da hemostasia e controle de infecção. No caso nosso aqui, nós vamos falar exatamente do controle da dor.